Olá, tudo bem? Um diretor de uma prisão se dá bem com a linda prisioneira. Ela era uma jovem marcada pelo passado, mas bastou uma troca de olhares para os dois mergulharem em um romance proibido. Ele, o diretor respeitado que sempre seguiu as regras. Ele arrisca carreira, casamento e até a própria liberdade para ficar ao lado dela. Mas o que começa como simples conversas escondidas, rapidamente vira uma paixão proibida capaz de colocar todo mundo contra eles. E o pior, quanto mais tentavam se afastar, mais saíam do controle. Só que dentro daquele lugar, segredos não ficam escondidos por muito tempo. O filme começa apresentando Ana Mari, uma jovem extremamente bonita que está sendo transferida para uma nova prisão depois de passar 4 anos atrás das grades por um caso pesado envolvendo uma gangue de rua. Agora, ela aguarda julgamento em uma unidade mais próxima da família. Assim que chega ao local, Ana já começa a tirar a roupa para a revista, mas a carcereira interrompe e diz que aquilo não será necessário. Enquanto atravessa o corredor, várias detentas observam sua beleza e começam a chamá-la de Patricinha, deixando claro que ela já virou alvo de comentários logo no primeiro dia. Pouco depois, Ana é levada até a cela, onde conhece suas novas companheiras de quarto. Zoe e Aida parecem receptivas e tentam deixá-la mais confortável, mas Sônia demonstra implicância imediata e já deixa no ar que não gostou da presença dela ali. Enquanto conversam, as garotas comentam sobre a visita importante de uma ministra que acontecerá naquela semana na prisão. Por causa disso, a direção organizou um desfile de moda entre as detentas, algo raro naquele ambiente pesado. No dia seguinte, Ana é enviada para trabalhar na cozinha. Durante uma pausa, várias detentas fumam e conversam entre as alas, criando um raro momento de descontração. É então que o diretor da prisão, Jean Firmino, aparece de repente e manda todas voltarem ao trabalho imediatamente. Mas no instante em que seus olhos encontram Ana, ele muda completamente a expressão. Jean se aproxima dela lentamente e diz que já conhece seu histórico rebelde, famoso por quebrar regras em outras penitenciárias. Em seguida, avisa que espera que ela respeite as tradições daquele lugar. Logo depois, Jean conversa em particular com uma detenta chamada Melanie, que havia acabado de ter sua liberdade preliminar negada. Mesmo diante da revolta da garota, ele age com calma, paciência e tenta confortá-la, oferecendo novas atividades dentro da prisão. Ana observa tudo em silêncio e percebe algo diferente nele. Ao contrário da maioria dos diretores, Jean parece realmente ouvir as detentas, e aquilo desperta a curiosidade dela imediatamente. Mais tarde, as presas começam a se arrumar para o desfile da ministra. Zoe tenta convencer Pilar, a responsável por ajudar no evento, a incluir Ana na apresentação. Mas Pilar debocha da ideia e se recusa. Só que outra detenta interfere na conversa e manda entregar qualquer vestido que esteja sobrando para ela. Sem muita escolha, Ana acaba aceitando. Quando chega a sua vez de entrar na passarela improvisada da prisão, Ana surge tímida, claramente desconfortável e andando sem jeito diante das outras detentas. Mas então ela para por um instante, joga o cabelo para o lado e ergue o olhar. Naquele segundo, Jean simplesmente não consegue mais desviar os olhos dela. O diretor fica completamente encantado pelo charme e pela presença da garota. Na manhã seguinte, Ana pede para conversar com Jean em particular. Ela explica que dentro de 4 meses terá uma audiência em Paris e será transferida temporariamente para outra prisão durante o processo. Mesmo assim, ela não quer perder sua vaga na cozinha, porque o pequeno dinheiro que recebe ajuda sua mãe lá fora. Jean responde de maneira profissional e garante que analisará a situação com cuidado. Mas Ana não para por aí. Ela pergunta o que ele acha do caso dela. Jean responde que julgá-la não é seu trabalho. Então, olhando diretamente para ele, Ana faz outra pergunta inesperada. Quer saber qual é a opinião dele sobre ela como pessoa. Jean fica em silêncio por alguns segundos antes de responder que não importa o que ela tenha feito no passado. O dever dele é garantir que todas ali sejam tratadas da forma correta. Naquele momento, fica claro que Ana está tentando chamar a atenção do diretor de uma maneira diferente. Ela percebeu que Jean é um homem cuidadoso, paciente e muito mais humano do que aparenta. Depois que ela sai da sala, Jean vai direto para o escritório e começa a revisar os antigos registros da detenta, claramente intrigado com ela. Mais tarde, vemos outro lado da vida de Jean. Ele está assistindo a uma apresentação de balé da filha Louise, ao lado da esposa Elise, que também trabalha na prisão como carcereira e professora das detentas.
Depois da apresentação, o diretor da escola chama o casal para conversar e revela que Louise está sofrendo bullying por causa da profissão dos pais. Jean se irrita imediatamente ao perceber o preconceito escondido nas palavras do homem, como se trabalhar numa prisão o tornasse inferior diante da sociedade. Ele sai frustrado dali, mas Elise consegue acalmá-lo com um beijo apaixonado. Enquanto isso, na prisão, Ana recebe a visita da mãe. Durante o encontro no pátio, Pilar começa a provocar a garota e fala coisas pesadas sobre sua família. Ana perde o controle e empurra a rival, iniciando uma briga intensa diante de todas as detentas. O tumulto acaba levando Ana novamente até a sala de Jean. O diretor pede que ela se controle porque não quer problemas dentro da prisão. Depois, pergunta se as outras presas estão sendo hostis com ela e diz que, se precisar, pode procurar o psicólogo da unidade. Mas Ana responde algo inesperado. Ela diz que, em vez de conversar com um psicólogo, prefere conversar com ele. Jean fica surpreso, mas permite que ela continue. Então Ana começa a agir de forma mais descontraída. Faz pequenas piadas, mexe no cabelo e aperta os lábios de maneira provocante enquanto tenta impressioná-lo. Jean também parece gostar da conversa e começa a fazer perguntas sobre a vida dela. Ana revela que está estudando enquanto cumpre pena e que sonha em entrar para a faculdade caso consiga ser absolvida no julgamento. Pela primeira vez, Jean parece enxergar nela algo além da fama de garota problemática. Algum tempo depois, enquanto corta legumes na cozinha, Ana acaba se distraindo e corta o dedo com a faca. Zoe rapidamente corre para ajudá-la e faz um curativo com muito cuidado. Ana agradece emocionada e comenta que Zoe sempre foi muito gentil com ela. Mas então a garota tenta beijá-la de repente. Naquele instante, Ana entende as verdadeiras intenções por trás de toda aquela aproximação. Sentindo-se enganada, ela se afasta imediatamente e chama Zoe de falsa amiga. Os meses passam e finalmente chega o início do julgamento de Ana. Sua advogada aparece na prisão para buscá-la, já que ela será transferida temporariamente para outra unidade durante o processo. Antes da partida, Jean conversa rapidamente com a advogada e pergunta sobre as chances da jovem no tribunal. A mulher explica que existe uma pequena possibilidade de redução de pena, porque Ana ainda era menor de idade quando tudo aconteceu. Mesmo assim, ela acredita que será muito difícil conseguir uma sentença leve por causa da gravidade do caso. Pouco antes de ir embora, Jean decide se despedir dela. Ana comenta que ouviu da advogada que talvez receba algo em torno de 15 anos de prisão. Jean tenta amenizar a situação e diz que ainda existe esperança. Mesmo mantendo o tom profissional, fica evidente que aquela despedida mexe profundamente com os dois. Antes de sair da sala, Ana ainda lembra Jean sobre a promessa de manter sua vaga na cozinha quando ela voltasse. O diretor responde que vai tentar resolver aquilo. Os dois trocam olhares demorados e, pela primeira vez, fica impossível ignorar o clima diferente surgindo entre eles. Pouco tempo depois, Ana é transferida para outra prisão, enquanto aguarda o julgamento. Na manhã seguinte, ela se arruma para a audiência, mas sua advogada reclama que as roupas estão justas demais para o tribunal. Então pega um lenço e amarra em volta do pescoço dela para esconder o decote. Logo depois, Ana é levada ao tribunal para sua primeira audiência. Horas mais tarde, ela retorna para a cela batida e decide escrever uma carta para Jean. Na carta, conta tudo o que aconteceu durante o julgamento. Diz que está se sentindo perdida naquele lugar novo e admite que estar longe dele está mexendo mais do que imaginava. Enquanto Jean lê a carta sozinho no escritório, Elise aparece perguntando por que ele ainda não foi dormir. Mas Jean nem consegue responder. Apenas levanta os olhos lentamente, completamente preso nas palavras de Ana. No dia seguinte, Jean decide viajar para acompanhar o julgamento dela. Só que ao chegar ao tribunal, é impedido de entrar porque a audiência era restrita. No fim, Ana acaba recebendo uma condenação de 9 anos. Algum tempo depois, ela retorna para a prisão de Jean. Assim que os dois se reencontram, ele tenta tranquilizá-la dizendo que ainda existe possibilidade de recurso. Como Ana já cumpriu 4 anos, restariam mais 5. Além disso, ela também pode participar do programa de redução de pena. Curiosa, Ana pergunta como aquilo funciona. Então Jean explica que depende principalmente de bom comportamento dentro da prisão. Ela dá um leve sorriso e responde que então tudo depende mais da boa vontade dele, já que é o diretor responsável pelos relatórios.
Jean rebate dizendo que não funciona exatamente assim, porque existem outras autoridades acompanhando tudo dentro da penitenciária. Mesmo assim, ele revela que teve uma ideia para ajudá-la a sair dali mais cedo. Diz que vai conseguir para ela um trabalho no escritório uma vez por semana. Ana pergunta sobre sua vaga na cozinha, mas Jean explica que o setor já está lotado. Em vez disso, ela ficará nos serviços gerais e poderá trabalhar no escritório em alguns dias específicos, recebendo até mais dinheiro do que antes. Dias depois, enquanto Ana trabalha organizando documentos no escritório, Jean aparece para verificar o progresso dela. Ele se impressiona com a rapidez com que ela aprendeu tudo. Então começa a explicar algumas tarefas novas e durante a conversa coloca a mão sobre a dela em cima da mesa. Ana sente aquele toque diferente. Por um instante pensa em se aproximar ainda mais, mas acaba se controlando. Mais tarde, durante uma aula de literatura, as detentas estudam a história de Fedra, uma rainha da mitologia que vive uma paixão proibida. Enquanto o professor explica o romance trágico da personagem, Ana imediatamente começa a se identificar com aquilo, imaginando Jean como o homem daquela paixão impossível. Algumas horas depois, Ana está sozinha na biblioteca quando Jean aparece tentando conversar normalmente. Só que dessa vez ela permanece fria, respondendo baixo e evitando o olhar diretamente para ele. Jean estranha o comportamento e pergunta qual é o problema. Então Ana finalmente responde: "O problema é você." Jean fica sem entender. Ela se levanta e manda Jean ler uma carta que deixou para ele na mesa. Mas Pilar, que está ali quieta, observa tudo calada. Quando Jean abre o papel, encontra um pedido inesperado. Ana diz que quer ser transferida da prisão porque acabou se apaixonando pelo diretor. Naquela mesma noite, Jean recebe uma ligação urgente da prisão. Pilar havia atacado uma colega de cela na barriga, durante uma discussão pesada. A detenta estava de bucho e perdeu a cria. Por causa disso, Pilar é enviada imediatamente para a solitária. No dia seguinte, Jean vai até o setor onde Ana trabalha. O clima entre os dois já está completamente diferente. Jean tenta agir normalmente, mas não consegue mais esconder o que sente. Aos poucos ele se aproxima e os dois acabam se beijando. Depois do beijo, Ana admite que já não quer mais sair daquela prisão. Naquela noite, Jean volta para casa completamente mexido. Ele entra no banheiro e começa a tomar banho no escuro. Elise estranha aquilo e pergunta o que está acontecendo, mas ele não responde, apenas permanece em silêncio. Mais tarde, já dormindo, Jean tem um sonho intenso com Ana. No sonho, ela aparece desenhando figuras de batom na parede da cela. Jean pergunta o que aquilo significa. Ana sorri e diz que desenhou a casa onde os dois viveriam no futuro, imaginando uma vida juntos longe da prisão. Jean se aproxima lentamente e a beija apaixonadamente. Nesse instante, ele acorda assustado e olha para Elise dormindo ao seu lado na cama. Na manhã seguinte, Jean chama Ana para conversar em particular. Com o rosto sério, diz que o que aconteceu entre eles foi errado e que vai aceitar o pedido de transferência dela, como ela mesma havia escrito no bilhete. Mas Ana muda completamente de expressão. Ela diz que não quer mais ir embora. Jean insiste que aquilo precisa acabar antes que destrua a vida dos dois. Só que Ana não aceita. Furiosa, chama ele de covarde antes de sair da sala. Mais tarde, durante uma aula de artes ministrada por Elise, Ana percebe Jean observando tudo do andar superior da prisão. Então ela se oferece para servir de modelo para os desenhos das outras detentas. Aos poucos, começa a tirar a roupa apenas para provocar Jean. Lá de cima, Jean fica completamente hipnotizado pela cena. Mas Elise percebe imediatamente para onde ele está olhando. Envergonhado, Jean sai dali sem dizer nada. Naquela noite, enquanto Jean prepara o jantar, Elise aparece diante dele, tentando mostrar que é tão interessante quanto sua prisioneira da aula de artes. Tentando mostrar que ainda pode despertar o mesmo interesse de antes. Ela se entrega completamente, querendo preencher o vazio que sente crescendo dentro do marido. Mas Jean percebe que, por mais que tente, não consegue encontrar em Elise aquilo que sente por Ana. Enquanto isso, na cela, Ana se sente rejeitada e completamente sozinha. Sem conseguir dormir, acaba se aproximando de Zoe e deita abraçada nela, tentando aliviar o vazio que está sentindo. No dia seguinte, Jean visita Pilar na solitária para avisar que ela será transferida para uma prisão de segurança máxima, um lugar ainda pior que aquela cela apertada onde está. Mas Pilar não se intimida.
Ela encara Jean e diz que se ele fizer isso, vai revelar tudo o que sabe sobre o envolvimento dele com Ana. Jean mantém a postura firme e diz que ninguém acreditaria nela. Antes dele sair, Pilar dá um último aviso. Se continuar com isso, cedo ou tarde alguém vai descobrir. Logo depois, Jean vai procurar Ana no setor de trabalho, mas descobre que ela sumiu do posto. Furioso, ele atravessa praticamente a prisão inteira atrás dela, até encontrá-la com Zoe cortando seu cabelo. Jean perde a paciência e manda ela voltar imediatamente ao trabalho. Só que mais tarde, no escritório vazio, é ele mesmo quem termina de cortar o cabelo dela. Enquanto Jean ajeita os fios lentamente, Ana começa a fazer perguntas sobre a vida pessoal dele, querendo saber mais sobre sua rotina fora da prisão. Mas Jean evita responder qualquer coisa relacionada à própria vida. Jean fica em silêncio enquanto corta o cabelo de Ana com cuidado. Ela percebe que ele está tentando fugir das perguntas sobre a própria vida, mas não desiste tão fácil. Com aquele sorriso provocador, pergunta se ele também tem alguém esperando por ele do lado de fora. Jean tenta mudar de assunto e fala que seu cabelo também precisa de um trato. Ana se oferece para cortar, mas não para de fazer perguntas. Jean tenta mudar de assunto dizendo que a outra penitenciária recusou a transferência dela. Só que Ana percebe na hora que ele está mentindo. Afinal, ele nunca chegou a pedir transferência nenhuma. Nesse instante, ela se aproxima devagar, olha bem nos olhos dele e o beija. Jean tenta resistir por alguns segundos, mas já estava completamente envolvido por aquela paixão proibida. E ali mesmo, os dois acabam molhando o biscoito, legal, esquecendo por completo as regras da prisão. Mais tarde, em casa, Jean assiste televisão ao lado da esposa Elise. Ela elogia o novo corte de cabelo dele sem imaginar quem fez e muito menos em quais circunstâncias aquele visual surgiu. Jean apenas sorri de canto, claramente distante, perdido nos pensamentos. No dia seguinte, ele volta a procurar Ana, e os dois acabam escorregando na maionese de forma intensa mais uma vez. Depois disso, Ana comenta sobre a história de Fedra, dizendo que a paixão deles lembra exatamente aquele romance proibido da literatura. Jean, que também ama livros, entra completamente na fantasia e começa até a recitar trechos junto com ela. A partir daí, os dois passam a se encontrar cada vez mais. Sempre que conseguem um momento sozinhos, acabam escorregando na maionese, como dois adolescentes vivendo uma paixão escondida. Só que quanto mais o romance cresce, maior também fica o perigo. Certo dia, eles estão juntos no escritório, quando Karine, a secretária de Jean, entra de surpresa. Os dois se afastam imediatamente, tentando fingir normalidade. Karine avisa que uma reunião já começou há bastante tempo e todo mundo está esperando o diretor aparecer. Tentando manter a postura profissional, Jean manda Ana voltar ao trabalho e sai rapidamente da sala. Só que durante a reunião, alguns policiais começam a questionar o motivo dele passar tanto tempo perto da detenta. O clima fica estranho na hora. Jean então explica que Ana exerce uma função importante no planejamento interno da prisão e ajuda a reduzir custos da instituição. Mesmo assim, um dos oficiais pergunta por que ele decidiu colocá-la naquele cargo sem consultar os outros membros da administração. Com firmeza, Jean responde que resolveu ir sozinho para evitar burocracia e perda de tempo em reuniões desnecessárias. Apesar da resposta convencer parcialmente os presentes, fica claro que algumas pessoas já começaram a desconfiar da proximidade dos dois. Algum tempo depois, a mãe de Ana volta para visitá-la. Durante a conversa, revela que procurou uma amiga vidente e ouviu algo preocupante envolvendo a filha e alguém importante dentro da prisão. A mulher suspeita que Ana esteja vivendo um romance perigoso e avisa que isso pode acabar complicando ainda mais a situação dela. Mas Ana perde completamente a paciência. Ela começa a defender seu relacionamento com unhas e dentes, discutindo de forma tão intensa que os guardas precisam intervir para acalmar a situação. Mais tarde, sozinha e abalada dentro da cela, Ana recebe a visita de Jean. Ela admite que se sente péssima por ter discutido com a mãe, mas também confessa que nunca se sentiu tão viva. Mesmo atrás das grades, ela sente uma liberdade que jamais experimentou antes. Jean tenta confortá-la dizendo que mães sempre se preocupam e que isso é normal. Só que a conversa rapidamente esquenta e o danado acaba se dando bem com a novinha mais uma vez. Depois do momento entre os dois, Jean começa a filmá-la com o celular.
Ana então surpreende ao revelar que também possui um aparelho conseguido clandestinamente dentro da prisão. A revelação deixa Jean bastante incomodado, porque aquilo representa uma violação gravíssima das regras. Mesmo assim, Ana pega a mão dele, anota seu número e pede que mantenham contato fora dali também. Antes de sair, Jean avisa que entrará de férias e vai passar um mês viajando com a família para as montanhas. Ana não reage nada bem à notícia. Dominada pelo ciúme e pela frustração, ela acaba dando um tapa forte no rosto dele. Jean apenas aceita em silêncio e deixa a cela, trancando a porta, enquanto ela permanece sozinha com os próprios pensamentos. Naquela noite, durante o jantar com Elise e a filha Louise, Jean continua vidrado no celular tentando falar com Ana. A filha comenta animada que quer aprender a esquiar tão rápido quanto a amiga Matilda e pergunta se o pai pode ensiná-la. Distraído e completamente fora da realidade, Jean responde que ela ficará tão boa quanto Ana. O silêncio toma conta da mesa imediatamente. Elise estranha a troca de nomes, enquanto Jean percebe na hora o erro absurdo que acabou cometendo. Ele está tão apaixonado que já não consegue pensar direito. Ana domina completamente seus pensamentos. Ele passa a enxergar ela em sonhos, na televisão, no rosto da esposa e até em pequenos detalhes do dia a dia. No último dia antes das férias, Jean pede para Karine chamar Ana até seu escritório, usando como desculpa uma limpeza na sala. A secretária, que já está desconfiada dos dois, acha aquilo extremamente arriscado e sugere enviar outra detenta. Mas Jean reage de forma seca e praticamente exige que seja Ana. Quando ela chega, começa a mexer nas coisas dele de maneira divertida, até encontrar uma arma guardada na gaveta. Ana pega o objeto e aponta para si mesma brincando. Jean imediatamente manda ela parar, claramente nervoso. Depois disso, Ana desabafa dizendo que sente que só tem ele no mundo, porque nem a própria mãe parece entendê-la mais. Ela devolve a arma e os dois vão até a sacada do prédio, observando a paisagem da prisão em silêncio. Nesse momento, Jean segura a mão dela e promete que vai cuidar dela custe o que custar. Já durante as férias, mesmo cercado pela família nas montanhas, Jean não consegue parar de pensar em Ana um segundo sequer. Ele passa o tempo inteiro conferindo o celular e mandando mensagens escondidas. Elise percebe que o marido está distante, quieto e completamente desconectado da própria família. Enquanto isso, na prisão, Ana dança e se diverte com as amigas dentro da cela. Em certo momento, ela manda algumas fotos beleza total para Jean. Só que Elise acorda justamente na hora em que ele está olhando as imagens. Assustado, Jean joga o celular de lado, tentando esconder tudo antes que ela veja alguma coisa. Então Jean tenta agarrar Elise e os dois começam a escorregar devagar na maionese. Só que bem naquele momento, o celular vibra com uma nova mensagem. Mesmo no meio do bem bom, Jean não resiste e dá aquela olhadinha no aparelho. Elise, irritada, toma o celular da mão dele e arremessa contra a parede com toda a força. O aparelho se despedaça no chão. Jean surta completamente. Sem pensar duas vezes, larga a esposa ali no maior climão e corre desesperado para catar os pedaços do celular quebrado. Aquilo destrói Elise por dentro. Revoltada, ela sai do quarto sem dizer mais nada. Enquanto isso, na prisão, Ana aguarda ansiosa pela visita da mãe. Só que uma carcereira aparece informando que ela não veio. Ana volta cabisbaixa para a cela, claramente abalada. Tentando falar com a única pessoa que acha que ainda se importa com ela, Ana pega o celular clandestino e liga para Jean. Só que o aparelho dele está destruído e a ligação nunca completa. Aquilo faz Ana entrar em desespero. Ela começa a acreditar que foi abandonada de vez. Dominada pela tristeza, acaba ingerindo várias substâncias e passa mal dentro da cela, sendo levada às pressas para o hospital. Assim que descobre o que aconteceu, Jean interrompe imediatamente as férias com a família e volta correndo para vê-la. No hospital, ele segura a mão de Ana e tenta confortá-la enquanto ela se recupera na cama. Mais tarde naquela noite, Jean vai sozinho até um bar e começa a tomar várias biritas. Já completamente alterado, olha para a pista de dança e vê uma mulher muito parecida com Ana. Ele já estava enxergando Ana em todos os lugares. E bêbado daquele jeito, convence a si mesmo de que realmente era ela. Jean então vai até a mulher e começa a dançar junto dela, tentando beijá-la. Só que a moça se afasta e manda ele se controlar. Alterado pelo álcool, ele insiste mais uma vez. Nesse instante, um homem aparece para defender a mulher.
Os dois acabam brigando ali mesmo e Jean leva uma baita cabeçada no nariz, saindo do bar completamente desnorteado. Na manhã seguinte, ele retorna ao hospital para visitar Ana novamente. Só que dessa vez encontra a mãe dela no corredor. Jean tenta se apresentar formalmente, mas a mulher responde que já sabe muito bem quem ele é, porque Ana fala dele o tempo todo. Quando Jean tenta entrar no quarto, um segurança impede sua passagem. O homem explica que ninguém ligado à prisão poderá visitar Ana por causa de uma investigação em andamento. Jean estranha aquilo imediatamente e argumenta que esteve lá no dia anterior sem problema nenhum. Só que o segurança responde que uma nova investigação muito mais séria acabou de ser aberta. Sem reação, Jean apenas entrega uma caixa de chocolates para a mãe de Ana, pedindo que ela entregue quando a filha acordar. Naquela noite, ao voltar para casa, encontra Elise esperando por ele. Ela está furiosa por ter sido abandonada durante a viagem e manda Jean dormir no sofá. No dia seguinte, Jean é chamado para prestar depoimento na delegacia. O investigador afirma que existem várias testemunhas dizendo que ele mantém proximidade excessiva com uma das detentas. Tentando manter a calma, Jean diz que tudo não passa de boatos inventados por presas problemáticas, citando inclusive as ameaças feitas por Pilar anteriormente. Só que o investigador começa a apertar ainda mais. Ele pergunta por que Jean viajou até Paris meses atrás para acompanhar o julgamento de uma detenta específica. Jean responde que isso não tem nada de mais, já que situações parecidas acontecem com frequência. Porém, o investigador rebate dizendo que Ana não era uma detenta comum. Ela exercia várias funções importantes dentro da prisão, além de receber tratamento especial até no hospital. Jean tenta justificar, dizendo que Ana possui habilidades avançadas com computadores e por isso ganhou aquele cargo. Segundo ele, foi apenas uma decisão profissional baseada na inteligência dela. Mas o investigador revela algo preocupante. As outras presas passaram a chamar Ana de a diretora, justamente pela proximidade dela com Jean. Ele dá uma risada sem graça e diz que se acreditasse em todo o boato que escuta dentro da prisão, já estaria arruinado há muito tempo. Só que o investigador então solta a verdadeira bomba. O celular clandestino de Ana foi encontrado e as mensagens estão sendo rastreadas. Na mesma hora, Jean se levanta nervoso e afirma que o interrogatório acabou. Antes dele sair, o investigador ainda avisa que solicitou a transferência imediata de Ana para outra prisão. E por último, deixa um aviso pesado: não destrua sua carreira e nem sua vida. Ao chegar em casa, Jean encontra várias pessoas reunidas em uma surpresa de aniversário pelos seus 40 anos. Só que o clima pesa rapidamente quando Elise revela que já sabe da relação dele com Ana. Sem rodeios, ela obriga Jean a escolher: abandonar o trabalho na prisão ou sair de casa. Jean decide ir embora. Pouco tempo depois, passa a morar sozinho em um apartamento minúsculo onde mal cabe uma cama. Todas as noites ele sonha com Ana e pede que suas férias sejam prolongadas por mais um mês. Alguns dias depois, Elise aparece no prédio e fala com ele pelo interfone. Eles haviam combinado de passar um dia por semana juntos com Louise, mas Jean esqueceu completamente. Ele já tinha outros planos. Mais tarde, Jean vai até a nova prisão, onde Ana está presa usando um uniforme de carcereiro para não ser reconhecido. Ele sobe escondido até a sacada do prédio e observa Ana caminhando pelo pátio lá embaixo. De repente, vários fogos de artifício começam a explodir no céu. As detentas ficam impressionadas com o show de luzes, mas Ana apenas sorri satisfeita. Ela já sabia exatamente quem tinha preparado aquela surpresa. Descobrimos então que Jean continua mantendo contato com ela escondido, usando o celular da mãe de Ana para ligar no telefone público da prisão. Em uma dessas ligações, os dois começam a planejar o tão esperado dia de saída temporária que Ana poderá receber. Ela diz que quer conhecer o mar, ou talvez passar uma noite em um hotel luxuoso ao lado dele. Nesse momento, a mãe de Ana pede o celular. Mas Jean pede só mais alguns minutos porque ainda não terminou de falar com ela. Quando finalmente chega o dia da saída, Jean vai buscá-la pessoalmente. Os dois seguem direto para um hotel e acabam molhando o biscoito para valer, como se o mundo lá fora simplesmente não existisse. Depois, deitados juntos, Ana admite que quer recomeçar a vida do zero quando sair dali. Só que também sente culpa por tudo que aconteceu envolvendo Jean, a família dele e toda aquela situação dentro da prisão.
Mais tarde, Jean sai para comprar um chip novo para ela continuar se comunicando escondida. Só que uma câmera da mercearia registra perfeitamente o rosto dele. Ao levá-la de volta para a prisão, Jean entrega o chip escondido e promete que continuará falando com ela, aconteça o que acontecer. Na manhã seguinte, Jean vai buscar a filha para levá-la à escola. Elise pergunta diretamente se ele ama Ana. Sem hesitar nem por um segundo, Jean responde apenas sim. Elise então tenta fazê-lo enxergar a realidade. Diz que Ana provavelmente vai abandoná-lo assim que estiver livre e pede que ele acorde enquanto ainda há tempo. Ela afirma que está disposta a perdoá-lo e que ainda espera que ele volte para casa. Mas deixa claro que não poderá esperar para sempre. Os dois se abraçam em silêncio. Jean sai sem conseguir olhar para trás, completamente dividido entre a vida que construiu e a paixão proibida que virou sua obsessão. Minutos depois, o celular dele toca. Só que Jean havia esquecido o aparelho em casa. Quem atende é Elise. Do outro lado da linha, Ana tenta falar com ele, mas é interrompida pela voz fria da esposa. Elise manda Ana parar de procurar Jean de uma vez por todas, dizendo que ela já destruiu coisas demais na vida do marido. Aquilo atinge Ana profundamente. Mais tarde, conversa com a colega de quarto e revela em lágrimas que deu um erro no bucho e que Jean é o dono daquele pedaço nela. A colega fica surpresa e imediatamente aconselha Ana a denunciar tudo o que aconteceu entre eles. Só que Ana se recusa. Ela diz que seria injusto, porque as consequências seriam salgadas para ele. A mulher então sugere que Ana tire o pedaço, explicando que os médicos manteriam tudo em segredo. Mas Ana admite que, no fundo, queria continuar com aquele pedaço dentro dela. O problema é que isso significaria destruir de vez a atual vida de Jean, e ela não quer carregar esse peso. Enquanto isso, Jean retorna ao trabalho tentando agir normalmente. Só que pouco depois, uma oficial aparece em seu escritório e lhe dá voz de prisão. Ele é levado para a revista, depois encaminhado ao interrogatório. Lá, os investigadores mostram imagens das câmeras da mercearia onde ele comprou o chip escondido para Ana. Além disso, encontraram as mensagens trocadas entre os dois no celular dela. Agora eles têm provas concretas. Mesmo assim, Jean continua negando tudo. A policial responsável então tenta convencê-lo a mudar a versão da história. Ela diz que basta afirmar que Ana o manipulou emocionalmente. Dessa forma, ele receberia apenas punições leves e discretas, enquanto Ana assumiria toda a culpa. Segundo ela, ninguém teria dificuldade em acreditar nessa versão. Afinal, Ana é jovem, bonita e envolvente, enquanto Jean é apenas um diretor de prisão que se deixou levar pelos sentimentos. Mas Jean se recusa a jogar a culpa nela. Sem alternativa, o juiz determina uma pena de 3 anos em regime fechado. Até o julgamento final, porém, Jean poderá responder em liberdade, desde que cumpra algumas condições rígidas. A principal delas, manter distância total de Ana. Só que Jean já perdeu completamente o controle da própria vida. No dia em que Ana consegue autorização para uma saída externa, Jean aparece para buscá-la. Só que Ana não entra no carro. Ela lembra que os dois estão proibidos de se encontrar. Mas Jean não liga mais para as regras. Não liga para tribunal, carreira ou consequências. Tudo o que ele quer é ficar perto dela. Ele sai do carro e a agarra no meio da rua, tentando beijá-la desesperadamente. Nesse instante, um rapaz jovem aparece para buscar Ana. Jean imediatamente sente ciúmes. Revoltado, pergunta por que ela está evitando ele depois de tudo que abandonou por causa daquele romance. O rapaz então empurra Jean com força. Ana vai embora ao lado dele sem olhar para trás, deixando Jean caído sozinho no gramado. Mais tarde, Jean aparece na apresentação de balé da filha. Elise fica emocionada ao vê-lo ali novamente, como se ainda existisse esperança de reconstruir a relação deles. Enquanto isso, Ana vai até uma clínica acompanhada do rapaz. Lá, decide fazer exatamente o que a colega de cela havia sugerido, escolhendo não continuar com o pedaço. Chega então o dia do julgamento final de Jean. Ana também está presente porque pode acabar recebendo novas punições dependendo do depoimento dele. Antes da audiência começar, o advogado de Jean tenta convencê-lo a acusar Ana de manipulação. Segundo ele, essa é a única maneira de escapar da prisão. Só que isso destruiria completamente a vida dela, mandando Ana de volta atrás das grades por muito mais tempo. Jean olha para Ana do outro lado da sala. Ela apenas sorri para ele. Naquele instante fica claro que os dois realmente se apaixonaram.
mesmo sabendo que essa relação acabaria destruindo tudo ao redor deles. E pela primeira vez, nenhum dos dois parece se importar mais com as consequências. E assim termina o filme, Insensata Paixão. Se você gostou da história, não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal. E se inscreva para não perder os próximos recaps. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Valeu e até mais.